Alma aflita. Quantas são as pessoas que agora estão com a alma aflita? É o seu caso? Você, mãe, com a alma aflita por conta dos filhos? Esposa com a alma aflita por conta do relacionamento, que não está indo nada bem? Você que tem a alma aflita e você tem buscado o preenchimento, a alegria para sair de fato essa dor, essa solidão, esse vazio, nós podemos te ajudar. Você pode entrar em contato com a gente agora através desse telefone. Nós temos uma equipe de plantão para te ajudar e você pode também acompanhar o programa, porque eu creio que o que nós vamos apresentar, começando pela história da Mônica e do Luiz, meu Deus, que situação essa mãe enfrentava. E o Luiz, uma criança, mas uma criança de fé. Se não fosse a fé dessa criança, desse filho, desse adolescente, eu não sei o que seria da Mônica. Acompanhe essa história emocionante de fé. Em seguida eu volto com você. Quando eu peguei aquele punhal na mão, eu estava com muito ódio dentro de mim. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. Eu fui fruto de um adultério, era a tristeza que eu carregava dentro de mim, devido à revolta de ser rejeitado desde o ventre da minha mãe. E aí entrei em relacionamentos, não deu certo, e num desses relacionamentos eu queria muito ter um filho. E sendo evangelizada um dia, eu conheci a fé. Cheguei na igreja apenas para buscar a bênção, que era engravidar do meu filho. E recebi a bênção que eu estava buscando, mas eu não buscava o abençoador, era só a bênção. E aí eu descobri que ele me traía com a própria babá. Então aquilo para mim foi uma revolta, assim, uma dor muito grande, porque eu estava ali já com o filho dele e ele me traiu. Então foi onde eu saí para destruir tudo que tinha pela frente. Então eu comecei a destruir casamentos, pessoas e fui para o mundo da prostituição. E eu fiquei 10 anos nessa situação. Eu achava assim, não, eu só de eu vir para a igreja já tá bom. Até eu me afastar total. E foi onde eu comecei com esoterismo, com horóscopo. E aí eu cheguei a fazer uma tatuagem para uma entidade que eu acreditava que era a minha alma gêmea. E ali eu comecei a fazer trabalhos, me entregar total. E aqui, nessa foto, foi um dia que eu fui fazer um trabalho para ela, pela minha vida sentimental. Nessa época, eu me dedicava total à entidade, fazia tudo o que ela queria, eu colocava toda a minha força. Qual foi a maior loucura que a senhora fez que a entidade te pediu? A maior loucura foi colocar todo o meu salário e uma renda que eu tinha extra num trabalho, numa encruzilhada. E aí eu fui, fiz tudo, só que ainda assim ela disse que não era meu tudo. Nessa época, o meu filho, mesmo eu saindo da Igreja Universal, ele ainda permaneceu. Nessa época seu filho tinha quantos anos? Nessa época meu filho tinha 12 anos. 12 anos ele continuou indo para a igreja sozinho? Sim, ele continuou indo para a igreja, fazendo voto. Era como se fosse um desaforo. Então eu me revoltava. Então eu agredia ele. Eu falava que ele era inútil. Falava que ele era lixo. Falava que eu odiava ele. E eu me arrependia de ter tido ele. Eu falava isso para ele. E numa dessas que eu fui falar para ele que eu não amava, ele dizia assim, mas eu te amo e eu vou lutar por você. Eu fiquei 2 anos sem dar um abraço nele. Um dia que me marcou muito foi um dia que teve um encontro do FT1 em família e ele me convidou para ir. E eu disse não. E aí ele falou assim, não tem problema, eu vou assim mesmo. Eu vou levar uma foto sua. E ele levou uma foto minha nesse dia. Cada dia eu fazia mais para as entidades,
Cada dia eu buscava crescer ali dentro e ser alguém ali dentro. E a dor dentro de mim de não ter aquilo que ele tinha. Era como se fosse uma inveja. E aí foi aonde eu um dia coloquei a força total e fui fazer um trabalho. Fui fazer um trabalho para a entidade e a entidade simplesmente não aceitou aquele trabalho. E ela disse para mim, eu não aceito nem você e nem o seu trabalho. Porque o melhor que você tem não é isso aqui. O melhor que você tem está na sua casa. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. E aí talvez eu te aceite. E eu aí fui. Já tinha comprado um punhal. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso e vou trazer aqui para a entidade. A senhora vai fazer isso com seu filho? Sim, com meu filho. E naquela noite eu saí e já fui para casa determinada. Eu subi a escada e já fui direto no quarto. Na minha mente, eu ia colocar o punhal nele, eu dar uma facada no pescoço dele. Mas era seu filho, dona Mônica? Sim, era o meu filho. Mas eu sentia ódio, um ódio muito grande dele. Um ódio muito grande. Eu me sinto assim, envergonhada. E a hora que eu abri a porta, ele não estava dormindo. Eu vi ele de joelho, orando, aos pés da cama, e com uma foto minha na mão. E ali eu caí de joelho, chorando. E ele levantou, veio, me abraçou e falou para mim, volta para casa do pai, que ainda tem jeito para a senhora. Um garoto de quantos anos? 13 anos. 13 anos. Inclusive, nós estamos aqui, ao vivo, com o Luiz Felipe. Tudo bem? Bom dia, pastor. Sim, senhor. Como é que foi essa cena da sua mãe no dia que você estava orando? Conte aí. Eu carregava uma revolta diferente. Porque o mesmo Deus que eu conhecia, ela também conhecia. Foi aí que eu sempre orando por ela, até mesmo de madrugada, porque era um sacrifício que eu podia fazer naquele momento por ela. E nesse certo dia, eu não escutei nada, eu não escutei ela entrando no quarto. Porém, quando eu olho para trás, eu vejo ela em prantos. Foi aí que eu não tinha entendido a situação, porém, o Espírito Santo, ele falou para mim que aquilo ali era a oportunidade de eu ganhar a alma dela novamente. Como é que estava a sua alma nesse momento? Tava gemendo de dor. Eu tava destruída por dentro. Só que naquela hora ali, eu já senti o abraço de Deus. É como um pai que pega e coloca no colo o filho. Isso era um sábado. No domingo pela manhã a gente foi para a igreja. E quando o pastor começou a falar da salvação, e ele falou assim, você do jeito que você tá, faz uma oração, fala com Deus, se entrega. E aí eu falei para Deus, olha, Senhor, eu tô aqui. Eu fiz tudo por todo mundo, tudo para agradar o mundo. Eu não consegui. Mas se o Senhor me aceitar do jeito que eu tô, suja, eu não tô nem digna de estar aqui, eu sou. Mas se o Senhor me aceitar como tua filha, eu vou fazer muito mais do que eu já fiz lá fora. Quando ela pisou o pé na igreja, ali eu entreguei ela. Porque até então, era eu e Deus. Eu e Deus lutando para a alma dela. Porém, a partir do momento que eu tive consciência que ela trouxe ela na igreja, ali já não era mais eu e Deus, era apenas ele. Era apenas Deus. Inclusive aqui foi o dia do meu batismo, que foi por aspersão. Ainda estava no período da pandemia e ali eu decidi que eu ia mudar de vida, que eu ia mudar o meu caráter. Mas para isso eu teria que buscar a receber o Espírito Santo. E aí veio a fogueira santa da troca de espírito, que para mim foi um presente de Deus. E quando chegou o dia de eu subir naquele altar, eu não simplesmente subi. Eu fiz como se eu tivesse sendo o próprio sacrifício.
Então eu me coloquei dentro daquele envelope. E eu falei para Deus, falei, meu Pai, eu estou aqui como uma filha pródiga. Então me aceita e me dá o teu Espírito, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E ali eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha tido em todos os anos de vida. E em seguida eu já fui para casa e liguei para ele. E falei, filho, agora eu sou completa. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a maior riqueza da minha vida. A alegria dela também passou para mim, porque eu tinha certeza que aquela dor, aquele sofrimento, aquela rejeição tinha saído, tinha acabado. Eu posso dizer até mesmo que foi trocado o DNA dela. Hoje é uma pessoa amorosa, hoje ela me abraça, fala que me ama. Eu vejo como é bom você nunca desistir. Porque se ele tivesse desistido de mim, não seria nem eu, nem ele. É muita gratidão a Deus. Tudo é Deus, né? A gente está acostumado a ver mães lutando pelos filhos. Só que agora a gente está vendo o filho lutando pela mãe. Sim. Todos os meus propósitos na época eram em função dela. Porque o que adianta a minha alma ser salva e a dela não? Então, cheguei a fazer Fogueira Santa, propósito do FTU, FTU Teens em Família. Eu participava com a foto dela na mão. Sim, hoje estou preparando e ele também está se preparando para que eu faça como Ana, entregue o meu Samuel no altar. O que eu tenho para falar é que jamais desistir. Você pode orar, buscar e fisicamente pode até não ver resultados, mas a obra do Senhor Jesus é diferente da nossa. Os planos dele é diferente dos nossos. Então, apenas confie no Senhor Jesus, porque a vontade dele é perfeita. E jamais desista do familiar. Porque como o Senhor Jesus fez a obra na minha vida e na vida da minha mãe, ele também com certeza irá fazer na sua também. A Mônica, a mãe, feliz ao lado do Luiz, o seu filho. Através da fé desse rapaz, pôde trazer transformação na vida da mãe. Mas houve um querer da Mônica. De repente você está agora com uma angústia tão grande, uma tristeza, uma aflição. Faça como a Mônica fez. Se renda a Deus, se volte para Ele. Eu não estou falando de religião não, mas de você invocá-lo, de você buscá-lo. O Luiz, um adolescente de muita fé, lutava pela sua mãe, orava, clamava por ela. E hoje, graças a Deus, uma família unida e restaurada. A aflição da alma da Mônica acabou. A sua também pode acabar. E daqui a pouco eu vou te estender um convite. E agora a história que nós vamos colocar, da Sam e o Rodolfo, fala a respeito de um casal. Um casal que aparentemente estava tudo bem. Inclusive um casamento muito chique. Mas a alma vazia. Até que eles se deram conta e se voltaram para Deus. E daqui a pouco eu vou falar a respeito de um lugar onde você pode chegar como eles chegaram e alcançar a mudança de vida. Vamos acompanhar a história desse casal e eu volto com você. Eu sempre tive um sonho de me formar em Direito e consegui. Isso foi algo que me deu muita alegria. Porém, a minha vida sentimental era algo que não era resolvida. Eu, aos 16 anos, comecei um relacionamento, com 17 anos engravidei. E após isso, depois de um tempo, eu ainda tive também um relacionamento que eu achei que iria dar certo, que eu apostei as minhas fichas, mas também muitas brigas, muitas confusões e não deu certo. Depois disso, eu fiquei muito frustrada com tudo, porque minha vida não dava certo e eu fui desenvolvendo um quadro depressivo. E chegou um momento na minha vida que eu quis tirar a minha vida. Assim, eu tive um desejo muito grande de morrer. E naquele sofrimento que eu me encontrava, aí eu conversei com uma amiga que frequentava a Igreja Universal. E aí ela me fez um convite. Eu, um pouco a contragosto, tinha um preconceito
Mas mesmo assim eu aceitei o convite. E quando eu cheguei em casa, eu me recostei assim na minha cama, e há 3 noites que eu não dormia, fumando sem parar. Eu lembro que eu fechei assim os meus olhos, e quando eu abri o meu olho, que eu procurei o meu telefone, que eu olhei, era 7 da manhã do outro dia. E ali eu já levantei diferente. E eu fazia as reuniões, eu frequentava dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, e sempre ouvia na igreja falar, foca na alma, foca na salvação, a salvação é tudo, cuidado com as ansiedades. Mas lá no fundo do meu coração eu tinha uma ansiedade, que eu queria um casamento. E após um ano, eu conheci o Rodolfo, que era de uma outra denominação, e eu me apaixonei, porque o Rodolfo, para mim, ali, ele era tudo o que eu queria. Ele já era formado, era médico, e ao mesmo tempo conhecia a palavra, era um filho de pastor que foi criado na igreja. E a gente começou a namorar, né? Depois eu pedi ela em casamento, a gente foi até repentino assim, com 6 meses eu noivei com ela. E estava indo muito bem, obrigado, mas assim, eu não tinha um encontro com Deus. Eu via nele alguns sinais de que ele era diferente de mim. Em quê? No caráter. Ela, às vezes, me fala, amor, você está falando palavrão e tal. Isso é... Eu falei, não, foi porque eu fiquei com raiva, né? E assim, continuava com algumas amizades. E antes do casamento, um mês antes, acabou que eu me envolvi com uma pessoa do trabalho e eu não conseguia ir para o hospital porque eu ficava na dúvida se era para eu casar, se não era, se era para eu terminar, e estava muito em cima do casamento. Você não fazia ideia de que ele estava te traindo? Não. De jeito nenhum. Não passava nem no meu último pensamento que era isso. E eu lembro que eu lutava com o próprio Deus, assim, porque eu falava, meu Deus, ele vai mudar, ele vai ter uma transformação, eu não posso terminar, eu vou dar continuidade a esse relacionamento, eu quero esse casamento. E aí foi bem na época da Fogueira Santa, foi em dezembro. E aí eu disse, eu vou subir no altar e vou fazer o meu sacrifício e Deus vai transformar ele, Deus vai mudar ele. E aí eu fiz a oração contrária, né? Ao invés de eu dizer, meu Deus, tá aqui o meu sacrifício, seja feita a tua vontade, não. Eu fiz aqui, meu Deus, tá aqui meu sacrifício, que seja feita a minha vontade, que é de casar com ele. E a gente casou, foi uma festa linda, o nosso casamento. Então, assim, o melhor vestido de noiva, o que estava na última moda, tudo que você pensar, assim, de um casamento luxuoso, a gente teve. E eu me recordo que eu sempre aprendi nas palestras a priorizar o altar, né? Mas eu fiquei pensando, eu disse, se eu vier casar aqui no altar, não vai ficar... O casamento não vai ter tanto glamour. E o que eu percebo é que eu esqueci do principal, que era a bênção de Deus no altar. Você se preocupou com a estética? Eu me preocupei com a estética, eu me preocupei com o status, eu me preocupei com o glamour. A festa podia estar bonita, mas o olhar do seu marido estava meio estranho aí, né? Mas assim, eu sempre me enganando, assim, eu falava, não, ele tá assim porque é casamento, então ele tá nervoso. E depois disso vai ser lindo o nosso casamento e a gente vai ser muito feliz. E aí a gente partiu para a lua de mel, até Cancún. Tava num paraíso, né, com o amor da minha vida, eu digo, não, vai dar tudo certo. E aí eu sento na mesa para jantar com ele, ele olhou para mim e fez assim, Sâmia, a verdade é que eu não tô bem, eu não deveria ter casado com você e eu quero o divórcio. Na lua de mel? Na lua de mel. Tá de brincadeira, né? Sério isso, assim, eu fiquei sem reação. Aí ele falou, Então, assim, foi horrível esse momento que eu tive lá na lua de mel com ele, que eu me sentia muito só. Eu lembro que eu ia para os passeios e voltava chorando. Se eu ver aí as fotos que eu tenho só na lua de mel, né? Sobrou aí, o golfinho pra me beijar, né? Que o marido nem não olhava para mim. E aí eu cheguei arrasada, sozinha aqui em Maceió, já sem falar com ele.
E cheguei no pastor, contei o que estava acontecendo, que simplesmente ele me pediu o divórcio, e aí o pastor pediu para eu convidar o Rodolfo também, para ele conversar. Quando ele chegou, ele veio na igreja e lá conversou com o pastor. Eu não vi, foi passando os meses e eu não via ele se arrepender em nenhum momento. E aí, teve um dia eu cheguei na igreja e eu falei, ó, pastor, ele está irredutível, ele está querendo realmente o divórcio. Eu passei esses meses lutando e não vi jeito. Aí ele falou, ele não está querendo deixar essa mulher que ele está. Não está querendo compromisso mesmo com Deus. Porque se ele é casado com a senhora e ele está tendo caso com essa dona, então ele não está querendo compromisso com Deus. Aí ali eu disse, oxe, tem uma dona? Inclusive, pastor, eu pensei assim, eu disse, não, o Rodolfo não ia me trair, ele não ia, porque ele é um rapaz que foi criado na igreja, ele é um rapaz que conhece a Bíblia, ele não ia fazer isso comigo. E ali passou assim um filme na minha cabeça com relação a tudo que eu estava fazendo, né, a esse foco na minha vida sentimental, a esse casamento que tinha que acontecer de toda forma, a essa festa que tinha que ser tudo do meu jeito. Ali eu reconheci que eu não estava fazendo a vontade de Deus quando eu insisti em tudo isso. E eu me lembro que ali eu me derramei para Deus. Eu falei assim, ó, meu Deus, eu não posso te perder. Então, quando foi o próximo sacrifício, né, no outro sacrifício, eu coloquei e disse, meu Deus, minha vida está aqui em tuas mãos, seja feita a tua vontade. E ali, quando eu estava me humilhando ali para Deus, então veio uma certeza do amor de Deus por mim. Eu estava com uma alegria dentro de mim e uma certeza de que Deus era comigo e uma paz que excede todo entendimento, que é uma coisa assim impressionante. E aí eu continuei, né, pastor, vindo nas reuniões e frequentando as reuniões, frequentando as palestras e sempre com aquele pensamento, eu vou fazer tudo agora de acordo com a palavra de Deus. E aí, de repente, veio a surpresa. Eu estava, acho que foi o pior dia, acho que foi um dia que eu estava muito sobrecarregado e eu estava dentro do hospital ali e assim, quando terminou ali o expediente, a gente foi liberado, sabe, assim, eu entrei no carro assim, estava chovendo e eu comecei a chorar, desabar, e aí eu lembrei que tinha uma igreja universal ali próximo. E quando eu cheguei lá, o tema da palestra era o dia D, né, o dia da decisão. E ali era o momento de eu decidir o que é que eu queria. E eu comecei a ligar para ela. Foi quando ela me retornou, né? E eu falei, amor, me perdoe, eu errei, eu pequei contra Deus, pequei contra você também e sabe, eu quero meu casamento de volta. Ela voltou para Porto Alegre, né? Ela foi para Porto Alegre, na verdade, morar comigo. E ali foi um casamento, tudo bem, mas assim, foi um processo do novo nascimento, né? Porque assim, não adiantava eu estar bem com ela e não ter um relacionamento com Deus. Eu tinha que realmente reconhecer que eu era um religioso. Foi algo que eu orei assim, incessantemente, busquei, meu Deus, se o teu espírito ele não descer agora, eu vou errar novamente, né? Eu vou te decepcionar. Então, eu não estou pedindo riquezas, eu não estou pedindo carro, não, eu estou pedindo o teu espírito, porque se eu voltar da mesma forma que eu estou aqui, não adianta, nada vai adiantar. Então, Deus veio ali sobre mim, quando foi uma reunião do Bispo Adilson, e naquele dia, sabe, Deus veio e confirmou isso, confirmou que Ele era comigo, que Ele estava cuidando de mim, e que tudo isso foi para o meu bem, né, que eu precisava passar para entender a real vontade dele na minha vida, né? E aí, a partir daí, sim, aí nós começamos um casamento feliz, abençoado. Aí a gente realmente, ali se tornou realmente um só. Aí começamos a frequentar as palestras e começamos a colocar em prática, né? Depois nós viemos, né, até o altar da igreja, trouxemos nossas alianças, só estava eu, o pastor e ele. E não tinha flores, não tinha ostentação, não tinha vestidos e vaidades e glamour.
mas tinha o principal, tinha o Espírito Santo, né, o altar de Deus, que isso realmente é o que faz toda a diferença. E depois disso, nossa família está aí, né? O resultado da obediência a Deus, né? Uma família maravilhosa. A gente segue muito o que o Bispo Macedo fala, né? Como a haste da cruz, né? O relacionamento com Deus, né, vem primeiro, e a haste horizontal é o relacionamento marido e mulher. E graças a Deus, Deus restaurou a minha vida. Peço até desculpa novamente, perdão por tanta loucura, mas eu sou mais que feliz por estar ao Deus seu honrou. lado. A mesma mudança que aconteceu na vida da Sam e do Rodolfo pode acontecer na sua vida também. Nós apresentamos duas histórias fortíssimas. A Mônica, que tinha um filho de fé, mas a Mônica estava com a alma angustiada. Esse filho lutou pela mãe. E hoje os dois, graças a Deus, restaurados. E assim aconteceu também na vida desse casal. A mesma mudança pode acontecer na sua vida. O que foi o divisor de águas? Quando eles olharam e cuidaram da sua alma. É a proposta dessa maior campanha de fé. Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Nós vamos viver esse espírito e já estamos nessa fé e eu convido você. Procure um templo da Igreja Universal mais perto da sua casa. Eu tenho certeza que essa oportunidade que ambos tiveram, você está tendo agora, para que haja mudança na sua vida. Mudança de dentro para fora. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, nesse domingo agora, às 9h30 da manhã, como também às 7 e às 18 horas. E você pode encontrar uma Universal através do site universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal mais próximo da sua casa. Ou através também do Templo de Salomão, caso você esteja em São Paulo, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. 9h30 da manhã, a principal reunião, como também às 7 e às 18 horas, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, mas que nesse domingo você esteja em um templo da Universal. Inclusive, nós vamos estar tratando desse assunto. Acompanhe. Você já pediu tanto e ninguém respondeu, nem mesmo Deus. Você orou tantas vezes, jejuou, fez votos, mas a espera continua. O sonho não se realizou. E você começa a se perguntar: será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? E o que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe do Domingo dos Pedidos Não Atendidos. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.